Dom Pedro II. Quem foi? O que fez? Como viveu? Venha descobrir comigo. Meu nome é Dom Pedro... Não, peraí. Dom Pedro de Alcântara, João Carlos, Leopoldo, Salvador, Bebiano, Francisco, Xavier, de Paula, Leocádio, Miguel, Gabriel, Rafael, Gonzaga de Bragança e Bourbon. Meu nome é grande assim mesmo por causa das tradições portuguesas e eu fui batizado como Dom porque eu sou da família real. Meu pai é Dom Pedro de Alcântara, Francisco, Antônio, João Carlos, Xavier, de Paula, Miguel, Rafael, Joaquim, José, Gonzaga, Pascoal, Cipriano, Serafim, mais conhecido como Dom Pedro I. E a minha mãe chamava Dona Maria Leopoldina, ela veio da Áustria. Mas o que você tem que saber sobre mim? É que pra me tirar do poder, tiveram que me expulsar e ainda tem mais. Calma aí. Tá contando muito spoiler. Esse aqui que vocês estão vendo é Dom Pedro II. Nasceu no Palácio de São Cristóvão, na Quinta da Boa Vista, Rio de Janeiro, Brasil. No dia 2 de dezembro de 1825, foi o segundo e último imperador do Brasil, quando seu pai saiu do país sem seu filho de 5 anos. Com 15, já foi declarado maior e coroado imperador. Ou seja, dos 5 ao 15, ele foi treinando para ser imperador. O reinado dele foi de 1840 a 1889. Para a educação do imperador foram destacados mestres ilustres de seu tempo. Estudou português e literatura, francês, alemão, geografia, ciências naturais, pintura, piano, música, esgrima e equitação. O imperador Dom Pedro... Calma. Eu estudava das 7 da manhã às 10 da noite. E eu só tinha 2 horas de tempo livre por dia. E vocês reclamando, vocês de hoje em dia reclamando, estudo 6 horas por dia. É muito mimimi, tá? Eu não vou aguentar mais ouvir isso, tá? Obrigada por devolver meu microfone. O orgulho tá que tá, hein? Enfim, o casamento de Dom Pedro II com Teresa Cristina de Bourbon foi um arranjo político com Francisco I, rei das Duas Cilícias. O casamento foi realizado na capela do Palácio de Chiaramonte, em Palermo, na Sicília, sul da Itália. Pedro tinha uma amante, amiga da sua irmã Francisca, casada com o conde de Barral, Luísa Margarida de Barros. Sabe, eu não gostava de governar muito, não. Mas isso foi só depois das 3 fases do meu governo, né? Tipo, consolidação foi quando eu ganhei meu poder, né? O auge, que foi quando eu ganhei mais respeito, e o declínio, quando eu perdi minha popularidade. Até porque só de nascer na família real, minha vida foi por água abaixo. Assim como a dos meus 3 irmãos mais velhos que morreram cedo. Imagina você, com 5 anos, mandando num país inteiro. Socorro, como é que eu aguentei por 50 anos? Minha mãe morreu 4 meses depois do meu reinado. Enfim, né? Eu criei um esquema pra sair ganhando em todas, né? Tinha 2 partidos opostos, os liberais e os conservadores. E eu fiz um parlamento às avessas. E pra mim esse nome nem faz sentido, porque funciona super bem no meu governo. Se liga só. Se o primeiro-ministro já tivesse há 10 anos no poder, eu trocava o ministro e o partido dele. Se o primeiro-ministro tivesse há pouco tempo no poder, eu fazia eleição e deixava os ricos votarem, mas só os ricos. O que Vossa Alteza Imperial quis dizer é que no esquema criado por Dom Pedro II, chamado de parlamentarismo às avessas, ele nomeava os ministros de acordo com o poder moderador dado a ele. Porém, se a Câmara dos Deputados não estivesse de acordo com os seus interesses, Dom Pedro II convocava uma nova eleição para que a nova Câmara dos Deputados fosse composta por membros que defendiam seus interesses, sendo uma política de revezamento que alternava entre liberais e escravistas. Em 1863 ocorreu a Guerra do Paraguai, que aconteceu por conta de ataques paraguaios no território brasileiro. E isso tudo por vingança, pois Dom Pedro I já havia invadido aquele território do Paraguai. Mas sabe, aquele território era meu mesmo, só que ninguém acreditou em mim. Ninguém entre aspas, né? Porque eu tinha haters no Brasil, mas não eram em todos os lugares. Mas foi tu que me invadiu primeiro. Tu papai não teve noção do que eu fiz. Os soldados estavam totalmente desmotivados e muito tristes. Eu tinha haters do Paraguai também. Olha, o que é isso? Você tá acusando meu pai de ter invadido você. Ele morreu. Ele morreu, tá? Tecnicamente morreu também. E aí, Pedro? Olha, você não sabe com o que você tá falando. Então vamos cair na porrada? Enfim, né? Os soldados paraguaios invadiram o Brasil e ganharam dos soldados brasileiros, fazendo com que o território do Mato Grosso se tornasse do Paraguai. O presidente paraguaio, Solano Lopes, enviou tropas em direção ao Mato Grosso do Sul, pois lá estavam os blancos, que eram brasileiros aliados do Paraguai. As tropas também serviram para combater os colorados, que eram comerciantes uruguaios aliados do Brasil. Porém, o Mitre, presidente da Argentina,
por ser aliado dos colorados, bloqueou essa passagem para os paraguaios, e com esse conflito, o Paraguai decide atacar a Argentina. Então, em 1865, se formou a Tríplice Aliança do Brasil, Argentina e dos Colorados, uruguaios, para lutar contra os paraguaios. Por causa das muitas derrotas do Paraguai, a guerra se transformou em uma caçada a Solano Lopes, que eventualmente foi morto, resultando no fim da Guerra do Paraguai. Viu, Paraguai, vocês perderam. Mas mesmo assim, tu saiu muito endividado, né, Pedro? Mas depois que a poeira baixou, a Lei de Eusébio de Queiroz proibiu o tráfico negreiro, e a Lei Áurea, feita durante a terceira viagem de Dom Pedro II, que não participou da assinatura da lei, então sua primeira filha, Isabel, que fez, acabou com a escravidão no Brasil. Mas, com o comércio de café, muitos imigrantes da Itália, Portugal, Alemanha, Japão e Espanha vieram trabalhar nas plantações e exportações. E mesmo assim, a economia não estava das melhores. E em 1880, grupos como os de republicanos, formados principalmente por militares, foi ganhando força. Sabe, o povo colocava muita pressão em mim. Era cada uma que acontecia comigo, você tem que saber, ó. Deixa eu contar. O PRP, que era um partido criado pelos cafeicultores, que era contra mim, toda vez era contra mim. E tinha a questão dos escravos, né? Que queriam. Tinha gente, que era os abolicionistas, né? Que eu lembro. Eles queriam os escravos livres. E os escravistas queriam continuar com os escravos deles. Só que aí, assim, eu fui um gênio, tá? Sempre lido da melhor forma possível. Eu fui liberando pouco a pouco os escravos, criando várias leis diferentes. E sem remunerar os fazendeiros, porque o dinheiro não nasce em árvore, né? Mas, assim, na hora de abolir os escravos de vez, eu vazei do Brasil, eu fui pra Europa. Tô nem aí, deixa eu comer filho. Isabel? Isso explica muita coisa. Cansado de comprar os seus próprios escravos com o seu dinheirinho suado? Resolvido! Trabalhe você mesmo! Sue você mesmo! Sabe por quê? Porque agora Dom Pedro II proibiu o tráfico negreiro. Pois é. Aí, Dom Pedro. Selo Dom Pedro de qualidade. Yupi! Pois é, viu? Dom Pedro II viajava muito, cara. Foi por isso que eu me tornei piloto dele. Tanto, mas eu acho que ele viajava tanto, por quê? Porque ele tava com uns probleminha ali meio emocional, assim, saúde, sabe? Tava meio mal. Enfim, daí, Dom Pedro, deixa eu explicar o trajeto da viagem dele. Dom Pedro saiu de Portugal e ele e a sua comitiva, daí depois disso eles foram pra Espanha, tipo, de Portugal pra Espanha. Daí depois disso, França, Inglaterra, Bélgica, Alemanha, Itália e Estados Unidos. Em 1876, inclusive, eu fiquei sabendo que eu fui a primeira capitã que levou o primeiro imperador a pisar no solo estadunidense, né? Pois é. Enfim, né? Ele passou por toda a Europa e Estados Unidos. A viagem para a Europa foi devido à triste notícia de que a sua segunda filha, Leopoldina, estava morta. Havia morrido de tifo em Viena. Ele também fez aquela viagem porque ele aproveitou o fato da filha estar morta. Não é que ele tinha gostado do fato, não. É só porque ele também nunca tinha visto a tumba do seu pai. Porque ele sempre morou no Brasil e o pai dele tinha morrido e ele não tinha visitado a tumba. Então ele também visitou. Porque ele chorou muito. Eu me lembro, viu? Ele chorou. Inclusive, eles só embarcaram de volta pro Brasil, né, finalmente, depois de 9 meses. Passaram 9 meses fora, visitando todo mundo enquanto o povo estava sofrendo. Enfim, as viagens tornaram algo muito amado pelo imperador. Quando ele viajou, por exemplo, de Lisboa pro Brasil de volta, ele tinha gostado, por incrível que pareça. Eu não entendo muito bem, porque nem eu gosto desse meu trabalho. Mas enfim, ele amava. Então, por isso, ele também foi para muitos lugares, como Ásia Menor, Palestina e Egito. O imperador era considerado muito ausente. No mínimo, pelo que eu sei dos meus tripulantes, todo mundo odiava ele no Brasil. Porque também ele não estava lá, ele estava sempre viajando. Por isso ele era muito curioso, muito aventureiro. Então, ele foi considerado ausente, e principalmente durante um período muito delicado do Brasil, deixando a sua filha, a Isabel, que nunca tinha viajado, assinar a Lei Áurea, cara. O povo ficava indignado. Ele era considerado irresponsável por causa das suas ações, cara. Ele só tava me dando dinheiro. Outro evento importante foi o Baile da Ilha Fiscal, que ocorreu em 1889 na Ilha Fiscal, no Rio de Janeiro, que na época era a capital do Brasil. O baile era para mostrar a força da monarquia brasileira, mas outro nome dado para esse baile é o último baile do Império. Os meus convidados foram os soldados chilenos, além dos nobres, é claro. Mas eu não chamei meu exército, não,
Porque se eles fossem pra minha festa, eles iam ficar comendo e falando mal de mim. Por quê? Porque eles falaram que eu não paguei eles na Guerra do Paraguai. Paguei sim. Fake news. Mas essa foi a gota d'água pro Brasil, porque o próprio exército não foi convidado pra festa. Isso gerou muita crítica, criando diferentes níveis de ódio pelo imperador. Mas e daí, se eu quiser fazer uma boate, eu faço, oxe. Mas, Pedro, você não parou pra pensar que você realmente cometeu uns errinhos ali? Você bebeu tanto, mas tanto pra esquecer dos seus problemas, que você deixou tudo e todos pra trás, cara. Você esqueceu de governar. Nem eu tô aguentando mais esse lugar. Isso não é normal, tá, Pedro? Você nunca parou pra pensar isso, não? Mas... Daqui a pouco você vai acabar com o meu estoque de vodka. Serve um aí, por favor. Claro, chefe. Obrigada. Dom Pedro II, em 1889, foi mandado de volta para Portugal, depois de um golpe que a família real sofreu. Eu quero ficar falando um monte de mentira sobre mim, um monte de balela, um monte de coisa que eu nunca falei na vida. E por isso eu tive que sair do Brasil uma semana depois do meu baile. E pra saber como o povo brasileiro é debochado, eles ficaram cantando a música da Revolução Francesa e fazendo desfile na rua pra você ver, né? Cada um que acontecia comigo, toda vez, todo era contra mim, cara, não aguento mais. Chora mais. Vocês eram um negócio parecido com o seu pai, sabia? Também era psicóloga dele, ele tava complicado igual você. Em 15 de novembro de 1889, o golpe foi iniciado, dado a ação do Marechal Deodoro da Fonseca. No decorrer desse dia, a República foi proclamada por José do Patrocínio. Dom Pedro e a família real estavam em Petrópolis e o imperador queria resolver a situação, assim que chegasse no Rio de Janeiro. No dia 16 de novembro, ele descobriu que a sua família deveria sair do Brasil em 24 horas. Na madrugada do dia 17 de novembro, Dom Pedro II e sua família embarcaram em direção a Portugal, sem pretender voltar. Sabe, eu até fico imaginando que se eu não tivesse feito o que eu fiz no Brasil, os livros de história iam ficar tudo vazio, sabe? Fiz tanta coisa boa, eu dei... Tá, eu não fiz nada de bom, eu admito. Eu cobrei imposto, dei menos liberdade, não paguei os soldados brasileiros na Guerra do Paraguai, admito. Mas não era por isso que o Deodoro da Fonseca tinha que virar presidente no meu lugar, ou governador no meu lugar. Ele foi enganado, cara, ele era meu amigo, ele tava doente e ainda prenderam o Visconde de Ouro Preto no nome dele. E, até fazer uma música contra mim, assim, uma música sobre mim, me debochando da minha cara, e depois falam que eu sou o vilão. Não suporto. Chora mais. Não, mas pensa pelo lado bom. Pelo menos você morreu 2 anos depois disso. Que tipo de jeito de consolar esse cara? Mas basicamente a economia estava ruim devido às mudanças e aos desagrados. Por exemplo, a falta de lucro com café e não apoio do governo em relação aos produtores. E daí pra frente, foi só pra trás. Resumindo, essa é a história de Dom Pedro II. Obrigada por devolver Obrigada por devolver meu orgulho. E em 1865 se formou a Tríplice Aliança do Brasil, Argentina e os Colorados Uruguaios. Então, de Marechal Deodoro... como é? O que você tá fazendo agora? Mas você vai acabar. 3, 2, 1. Não, porque tá... Meu Deus. Calma. Assim, eu chamei os... Porque, inclusive, o exército brasileiro não foi convidado pra festa. Mas... Mas e daí, se eu quiser fazer? Uruguaios invadiram o Brasil e ganharam dos soldados brasileiros.